Fala galera do Legion Songs, tudo jóia pessoal? Ótima terça-feira para todos. Sejam muito bem-vindos a um ótimo aí resposta aos inscritos, né? Mais uma vez. E vamos começar hoje aí respondendo já a pergunta dos nossos inscritos, beleza? Vamos lá! A primeira pergunta de hoje é do Marcelo Pinho, beleza, Marcelo? Ele falou que fornece saporito mamão, como eu falei, para ele fornecer outra da Biotron, porque ele para ele não ficar habituado só de mamão, até de outra marca, caso não tenha no momento a de mamão. Cara, você pode oferecer de vez em quando, tá? Você não vai tirar uma ração e colocar outra. Você vai oferecer de vez em quando um pote de um porta-vitamina com uma ração diferente, tá? A ração da sua preferência que você quiser fazer diferentes, só para o seu trinca-ferro não ficar muito viciado apenas naquele tipo de ração. Porque uma hora, né, acontece de faltar algum imprevisto, você não tem a ração no momento, para que ele possa também estar se alimentando de uma outra ração, tá? Então você coloca num porta-vitaminas e não tira a outra ração que ele come, tá? Você só acrescenta a outra ração para que ele se acostume também a se alimentar de um outro tipo de ração. Mas isso você faz apenas de vez em quando, tá? Para quebrar aquela questão do condicionamento a comer apenas aquele alimento. Você pode fazer uma vez a cada 3 meses, tá? E etc. Não é para ficar fazendo constante, beleza? Um grande abraço. O Corby Pereira, beleza, Corby? Meu trinca caiu de 2 metros com a gaiola, está muito triste. O que eu faço? Boa tarde. Corby, primeira coisa, tá? O que você deve fazer para esse trinca-ferro, se você puder, é colocar uma gotinha de dipirona no bebedor dele, tá? Outra coisa, você vai pegar um suplemento chamado Glicopan, tá? E vai colocar 5 gotas no bebedor, vai oferecer para ele aí uns 4, 5 dias direto na água de beber, tá bom? Para ajudar ele na questão do anti-estresse, tá bom? Faça isso, não deixe ele no frio, tá bom? Se você tiver larva, ofereça larva para ele, bastante verdura verde escura, tá? Que eu tenho certeza que o seu trinca-ferro vai voltar ao normal, tá bom? Só não dê estresse para ele, evite dar estresse para esse passarinho aí, tá? Deixe no lugar mais quieto possível e no lugar mais quente, em questão assim, fora do frio que você tiver na casa, tá bom? Pode fazer isso também, cara. A papinha de filhote também ajuda bastante, tá? Se você quiser colocar uma unha com papinha de filhote, uma CC Alba, faz a papinha, coloca na unha, deixa ele comer também, vai ajudar ele a se recuperar desse tombo aí, que provavelmente seja um estresse, tá? Ele ficou bem estressado e às vezes o pássaro, né, acaba caindo a imunidade. Fica observando direto nas fezes, tá? Se você perceber que dentro de 1 ou 2 dias começar a fazer fezes muito aquosas, amareladas, etc., aí você entra com Cocidex para esse pássaro, beleza? Um grande abraço e boa sorte com o bichão aí. O Rodolfo Klauman, beleza, Rodolfo? E aí, Ale? Ale, eu gostaria de entender uma coisa. Você usa há mais de 10 anos Alcon Top Life, certo? Rodolfo, há 12 anos, tá? E nunca teve problema, sendo que a Alcon só recomenda essa ração, em época de muda ou reprodução. E olhando no enriquecimento, ela tem um extrato estéreo, que é gordura, em 7,3. É altíssimo. Nas rações de manutenção, é sempre entre 3 e 4. Com essa gordura tão alta, como seus pássaros não engordam, já vi comentários de pessoas que rações com extrato estéreo com 5 ou 6% engordam. Parece que às vezes não faz sentido o teor de gordura em uma ração. Estranho. Tá, Rodolfo, cara, é aquilo que eu sempre falo para vocês, cara. Uma coisa é a formulação, outra coisa é a combinação da formulação e o resultado empírico que você tem no seu plantel, tá? Quando você faz um estudo científico, você tem teoricamente, tá, que alguns elementos que são inclusos ou na ração, etc., vão trazer algum benefício devido à capacidade, por exemplo, de teste in vitro, ou seja, em teste fora do organismo do animal, tá? Porém, quando você faz o teste em vivo, tá, que é dentro do organismo da ave, às vezes a resposta que você tem é diferente da esperada, tá? Por isso que eu falo para vocês que nem sempre tudo que está escrito no papel corresponde realmente com aquilo que vai acontecer na prática. Uma coisa, tá, que eu posso falar para você é que eu
Aqui no plantel eu faço um manejo diferente daquilo que o pessoal costuma fazer. É aquilo que eu estou sempre passando para vocês, tá? Quando eu falo que eu dou estruzada, verdura verde escura e não fico dando fruta, tá? Não fico dando esse tipo de coisa a semana inteira, isso faz total diferença no pássaro, porque a frutose, tá? A sacarose, entre outras coisas, que você coloca, aumentam, tá? Também a absorção de gordura através do organismo da ave, porque você sobe, né? O hormônio é a insulina do pássaro, tá? E aí o pássaro automaticamente ele vai absorver uma maior quantidade de energia daquilo que ele está se alimentando, tá? Outra coisa muito importante é que as espécies que eu trabalho aqui na minha casa, a grande maioria são espécies que costumam consumir uma boa quantidade de insetos. Por exemplo, tico-tico e trinca-ferro. E os insetos são compostos, na grande maioria das vezes, tá? São ricos em gordura e proteína, tá? Então pássaros como trinca-ferros, tico-ticos, tá? E etc. são pássaros que eles têm uma boa adaptação, tá? A uma ingesta maior, talvez, de gordura, tá bom? Devido a esse fato, provavelmente eles não engordem. Com relação aos meus curiós, que eu utilizo também aqui, tizio, etc., também não engordam com a Alcon Top Life, tá? Eu faço uma dieta mista para esses pássaros, onde eles também se alimentam de mistura de sementes, tá? Para quem não sabe, o curió também se alimenta de uma mistura de painços, e os painços não são tão ricos assim, tá? Em energia, por exemplo, ele tem menos energia em proporção de peso a peso do que o alpiste, tá? Que não é considerado uma semente gorda. Então, existem vários fatores. A relação também de fibra, tá? Na ração, o que acaba, né, fazendo com que às vezes uma parte dessa gordura pode ser eliminada, em vez de ser totalmente absorvida. Então, cara, tem um monte de fatores aí, tá? Que podem estar o tipo de matéria-prima, tá? Que é utilizado, que pode exigir mais do organismo para absorção. Outras matérias-primas são absorvíveis, né? Mais facilmente pelo organismo, tá? Então, tem todo um contexto aí, tá? Que pode estar ocorrendo isso daí, tá bom? Mas sim, aqui no meu plantel eu utilizo a Top Life. Agora, se você utilizar, por exemplo, a Super Top Life, teve um ano que eu coloquei a Super Top Life e todos os meus pássaros engordaram, tá? Todos, sem exceção de nenhum. Todos vieram da muda de pena obesos, tá bom? Aí eu voltei para a ração, dentro de uns 6 meses eles emagreceram e ficaram normal. Então, Alcon Top Life eu recomendo sem medo nenhum para vocês, tá? Porque a experiência que eu tenho aqui no meu plantel há mais de 12 anos usando e sem problema com nenhum pássaro obeso no meu plantel, tá? Muito pelo contrário, vocês acompanham os vídeos, tá? E vocês veem aí que o score corporal das minhas aves são muito bons, beleza? Inclusive os meus filhotes de trinca estão na Alcon Top Life, vocês podem olhar nos vídeos aí como é que eles estão bonitos, beleza? Um grande abraço aí. O Diego Vasco de Souza, beleza, Diego? Boa noite, Alexandre. Poderia nos explicar o que é matéria fibrosa e matéria mineral e no que elas são importantes para os pássaros? Sempre vejo na embalagem em níveis de garantia, mas não sei o que significa e se a quantidade alta é melhor ou a baixa, tá? Olha, primeiro, cara, você não tem uma relação direta se é melhor baixo ou se é melhor alto. Isso tudo vai depender da formulação, tá? Rações específicas para uma determinada finalidade vão variar, tá? A questão de matéria fibrosa e gordura, por exemplo, em relação a outra, tá? E elas não são diretamente proporcionais, tá? Uma ração, por exemplo, que ela seja muito rica em gordura, ela vai ter, por consequentemente, na formulação geralmente, tá? Uma menor quantidade de gordura, ou seja, menor do que 6% de gordura. Ao contrário que rações, por exemplo, até 12% de extrato estéril, que é gordura, vão ter aí 6%, né, mais ou menos aí de fibra na dieta, tá? Então, cara, isso varia muito de acordo com a formulação, de acordo com a espécie de pássaro que você está trabalhando, porque cada pássaro tem um nicho, né, específico de alimento que ele consome. Então, cada realidade é uma realidade, não é uma regra, tá? Por exemplo, X é uma regra de 3, por exemplo, que você pode jogar aí para qualquer espécie, tá bom? Então, isso é muito pontual de acordo com a espécie, tá?
Em relação, cara, à matéria mineral, tá? É a quantidade máxima de mineral que você tem na ração. Por exemplo, você tem uma matéria mineral de 6%, 7%, um exemplo. Então quer dizer que dentre todos os minerais que compõem aquela ração, cálcio, ferro, manganês, fósforo, etc, 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 tá? Como por exemplo, ferro, cobalto, tudo que é mineral, tá? Tudo que for mineral aí nesse caso, você vai estar incluído nesse pacote. No pacote você vai ter aí a quantidade total de minerais, que é a quantidade de matéria mineral na ração, tá? Então é só um número que determina a quantidade de todos os minerais englobados aí dentro dessa ração, beleza? E outra que você perguntou... E a matéria fibrosa, tá? Compõe realmente a parte de fibra da dieta, tá? Toda a parte fibrosa, ou seja, se tem 6% de fibra, quer dizer que dentro de todos os elementos, todos os componentes que são utilizados, somando todos esses componentes na ração, você vai ter um percentual, por exemplo, de 6% de fibras, tá? Nessa formulação. Então, independente do peso que você pegar nessa ração extrusada, se você pegar, por exemplo, 100 gramas de ração extrusada, tá? 6 gramas desse peso vão ser de fibras, beleza? Então, é isso daí que significa, tá? Matéria mineral e matéria fibrosa, beleza? Um grande abraço. O Moisés de Oliveira, beleza, Moisés? Adquiri a sabiá pianada, piano vai e vem, sabiá coleira. A minha laranjeira tem uns 2 anos, ainda não abriu o canto enrolado. Será que ela pode encartar o canto da pianada ao lado? Chamar igual a coleira? Ela já chama porque tinha uma flauteada, agora estou com essa pianada. Será que pega o canto? Obrigado, César. Cara, pode ser que sim, tá? A probabilidade não é muito alta, mas você tem sim a probabilidade. Então... no seu caso, se você quer, toque o canto da pianada para ela, mas toque no canto de uma sabiá cantando alto, tá? Na altura de uma sabiá cantando normal na casa, não coloca baixinho não, tá? Põe um canto alto do lado dela, né? Não mais alto do que um sabiá cantaria, mas na altura que um sabiá cantaria perto dela, para que seja mais fácil correr esse encarte, beleza? Vamos lá. O Nelson Zanca, beleza, Nelson? Boa tarde, Alexandre. Como devo usar o Seta Forte? E quantas gotas devo usar para o trincafé que está em muda? A ração dele é boiadeiro, reino das aves. Nelson, se você tiver com o trincafé em muda, você pode colocar 3 gotas durante 20 dias, tá? E só, fechou? Um grande abraço. O Thiago Silva, beleza, Thiago? Boa noite, Ale. Fiz a pergunta do filhote de curó com má formação. Levei o filhote no veterinário, ele também me falou sobre amputar o pezinho. Encontrei na internet um bracelete que serve para colocar no dedo traseiro no lugar. Vou arriscar nesse bracelete antes de mandar amputar. Você me respondeu na live 1159, só estou atualizando sobre o que está acontecendo. Show de bola, Thiago. Tá? Sim, tá? Eu também, né? Aquilo que eu falei para você na pergunta. Caso o seu veterinário não saiba fazer essa tala, né? Que nem todo veterinário às vezes tem experiência como fazer esse tipo de tala, tudo, para poder fazer essa recuperação. Sim, tá? Utilize esse bracelete antes de você precisar de amputar, tá? Porque o veterinário ele está pensando na parte funcional ali, né? Para resolver o problema da ave, mas a gente que é dono, a gente sempre pensa também na questão estética, né? Da ave ficar realmente num perfeito, né? A condição estética também. Então, show de bola, tá? Espero que dê tudo certo, né? Espero que você consiga aí o resultado aí com o bracelete com ele. Beleza? Um grande abraço. O Ednilson Martins, beleza, Ednilson? Boa noite, Ale. Eu posso dar goiaba para os picharros? E se puder, beleza. Se tiver bigato, não tem problema deles comerem? Ednilson, pode sim, tá? Dar goiaba sem problema. E se tiver bigato, melhor ainda, tá? Aqueles bichinhos de goiaba são larvas de mosca que, por conseguinte, tá? São ótimos na alimentação do seu trincafé. Então, quanto mais bicho tiver na goiaba, melhor para o seu trincafé. Beleza? Um grande abraço.
O Alex Vaqueiro, beleza, Alex? Ele está perguntando se ele pode servir o Ivomec na fruta. Pode, Alex, desde que você tenha certeza de que ele vai comer exatamente aquele pedaço que você colocou o Ivomec, tá? Então, coloque um pedacinho bem pequeno de fruta, pingue ali uma gotinha, tá? Não é uma gota, não, é uma gotícula, tá? E deixa ele comer. Se ele ingerir essa gotícula, sem problema, você pode oferecer na fruta. Beleza? O Olivan Silva, beleza, Olivan? Bom dia, o meu tizil parou de cantar, você poderia me ajudar? Olivan, é normal que seu tizil pare de cantar agora, tá? A gente já tá na época do inverno, tá? E agora, mais do que normal, o seu tizil estar quieto, tá bom? Então eles vão parar de cantar mesmo agora e vão voltar aí a partir de final de setembro, beleza? Um grande abraço. O Alan Matheus, beleza, Alan? Boa tarde, mano. Eu tenho um pássaro preto criado de filhote. Canta muito, mas não sei se é macho ou fêmea. Você pode me ajudar? Um ótimo final de semana aí para todos nós. Beleza, Alan? Alan, cara, na verdade o que acontece? Tanto o macho quanto a fêmea do pássaro preto cantam, né? A fêmea, cara, na grande maioria das vezes, ela canta sem repicar o canto, tá? Então, uma das maneiras de você ver se o seu pássaro preto é macho ou fêmea é observar o canto dele. Se ele ficar repicando, né? Ficar por exemplo, né? A fêmea ela costuma fazer entendeu? Um canto mais curto, sem repique, tá? Se for o canto mais curto, sem repique, pode ser que seja uma fêmea, tá? Mas o ideal também no pássaro preto seria você fazer um exame de sexagem, tá? Já que os indivíduos não costumam ter dimorfismo sexual evidente. Beleza? Um grande abraço aí. A Cláudia Garcia, no vídeo da Filornes, né, que eu estou retirando as larvas de Filornes do BenTV, ela está perguntando se as mosquinhas minúsculas que aparecem na minha mão são responsáveis pelas larvas e depois da retirada se recebe algum remédio. Na verdade, Cláudia, não, tá? Aquelas mosquinhas pequenas são pequenas moscas aí que a gente chama de drosófilas, tá? As drosófilas não são responsáveis por parasitação, tá? A parasitação nessas aves ocorre por uma mosca do gênero Filornis, tá? Principalmente Filornis downs, que acabam aí parasitando os filhotes logo após eles nascerem, tá? Nos primeiros dias, ok? E depois da retirada não precisa de colocar nenhum remédio, ok? Por quê? Porque a pele ali ela colaba, tá? Super rápido, no outro dia você quase nem percebe que os pássaros estavam parasitados. Então não há necessidade de você estar colocando remédio nos filhotes. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe. Não esqueça de entrar no nosso grupo de membros, que amanhã nós temos lives. E aí você pode participar ao vivo com a gente na live e perguntar à vontade, beleza? Sem esperar em nada, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu!